Saúde física, mental, espiritual. Está começando agora o Guia Mais Saúde, esse podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo. Eu sou Viviane Nunes e estarei com você para esse bate-papo aqui diretamente dos nossos estúdios em Campo Grande, o coração de Mato Grosso do Sul. Mas antes de começar, não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o seu like, o seu joinha já agora no comecinho, que isso ajuda aí o algoritmo a entender que esse episódio é relevante e entrega esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Isso também é muito importante para o nosso trabalho. E no episódio de hoje do podcast Guia Mais Saúde, nós vamos conversar sobre coragem, entrega e solidariedade. É isso mesmo, viu? O nosso bate-papo é com a médica e missionária católica Bianca Gasparini, ela que tem um trabalho belíssimo feito com as comunidades ribeirinhas em meio à Amazônia. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Olha, vamos começar essa história do comecinho. Eu quero saber como é que foi que você virou uma missionária. Da onde que saiu essa ideia, essa vontade? Então, não é uma ideia, né, que vira, não sei. Bom, mas começou, eu sempre tive essa vontade de estar, de ir, de encontrar as pessoas. E quando, um pouco antes da pandemia, eu já fazia um trabalho social, servia na parte social na nossa paróquia, e eu gostava muito. Então, assim, não tinha hora, não tinha dia, isso me impulsiona. Daí, teve um curso sobre missiologia, uma formação em missiologia no ITEL, que era coordenado pelo padre Adriano, por 1 ano. E eu fui fazer. E daí, nessa formação, eu fui crescendo a vontade de ir, eu fui vendo outras experiências, e lá a gente tinha antropologia, escatologia, enfim, vários temas, e aquilo foi crescendo, crescendo, e coincidentemente, nesse ano teve a primeira missão Abadia para a Amazônia. Por quê? Porque a Arquidiocese de Campo Grande é a diocese irmã da Diocese de Borba, interior do Amazonas. E daí eles se ajudam, eles fazem trocas, e essa foi a primeira vez onde Dom Dimas reuniu seminaristas, alguns padres, mais Dom Mariano, para fazer uma experiência missionária de 1 mês na Amazônia. E daí, o seminarista que estava com a gente na época chegou e viu que ia ter e tal, e ele disse que tinha me ouvido falar um dia numa conversa que meu sonho era, quando eu pudesse trabalhar menos, ir para esse mundo. E daí ele veio perguntar: será que você não quer? Eu falei: claro que eu quero, não sei o que tem. Daí ele foi, conversou e tudo bem. Eu era leiga, a única leiga e mulher. Daí, na época, a gente convidou a doutora Judina, que é da nossa comunidade, e foi também a filha dela, e a secretária do bispo de Dourados. As mulheres, os seminaristas, os padres e os 2 bispos. Daí nós fomos para ficar 1 mês, e íamos descer o rio Abacaxis, o Mari-Mari, e daí a gente chegou lá, fomos divididos em 3 barcos. Eu ia dizer, é importante até ambientar quem nos acompanha, que Ah, não é uma sim. viagenzinha de avião que você chega lá. Não, são quantas horas de barco? Então, para essa localidade, a gente chegou em Manaus. Manaus, a gente dormiu num seminário lá onde recebe as pessoas missionárias. Daí a gente pegou um barco, e para chegar em Borba, a gente foi de barco, daqueles barcos grandes que são aquelas redes que ficam uma grudadinha na outra, assim. Uhum. A gente demorou 1 dia e 1 noite. Não era. Hoje eu falo: Borba é perto, né? Porque o último lugar agora que eu fui, para São Gabriel, eu andei 1.500 quilômetros de rio. Olha só. Para chegar em São Gabriel, são 5 dias e 5 noites de barco. E depois ainda fui mais para frente. Enfim.
Andou bastante já. É, é. Daí a gente chegou em Borba. Em Borba nós fizemos uma formação de alguns dias, 3 dias, dia e noite formação, para eles nos ambientarem, para a gente entender o que era lá, o que, que a gente mais ou menos ia fazer, o movimento que ia acontecer. E as pessoas da comunidade que nos receberam. E tinha algum receio? Você já chegou, assim, com algum medo de Não, alguma coisa ou já foi totalmente entregue? não, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E daí dividiram e eu fiquei no barco para fazer o Rio Madeira. E daí a gente seguiu viagem por mais uma noite inteira, parte do dia, para chegar em cidade de Nova Aripuanã, aonde pegaríamos o barco para começar a subir o Rio Madeira, né? Um rio, na época, é um rio violento, perigoso, de aquela água barrenta, branca, Uhum. muito pernilongo, muito, muito, muito. E a gente vai passando pelas comunidades, vai parando. E lá, na época, tinha muito garimpo. Eu fiquei impressionada de ver o tamanho dos navios, das Das embarcações. instalações de minério. E são extremamente violentos. A gente, depois nós voltamos para Nova Aripuanã, depois de uns dias de barco, e eu tive que voltar para fazer. Tinha festa, e tinha uma menina que eu tinha atendido, e eu voltei para vê-la. Isso não acontece, Dom Mariano na época deixou, porque era um caso especial, e nós fomos numa rabeta normal. Voltando à noite, uma embarcação muito grande de minério, eles literalmente vieram em cima da gente. Então, assim, é muito agressivo, é muito agressivo. Eles passam por cima, entende? E tinha muito madeireiro na época, lá naquela região. Muito escoamento ilegal de madeira e, assim, trabalho semi-escravo da população, né? E essa experiência foi maravilhosa, agora voltando. E eu fiquei no barco com Dom Mariano, mais 5 seminaristas e dois jovens das comunidades, da comunidade local, que sempre a gente vai com pessoas da comunidade. Saudoso Dom Mariano, né, uma figura ímpar. Saudoso Dom Mariano, que me ensinou muito, que me ensinou o que é não ter medo, não se apegar, a ter resiliência, a ter respeito pelo próximo, amor, humildade, mas sempre acompanhado de muita sabedoria, de bom senso. Então, é uma pessoa que conquistou meu coração e me ensinou muito. E agora, na última vez que eu estava lá, e o Dom Mariano faleceu na véspera do meu aniversário. Puxa. E assim, à noite, eu já estava lá em Manaus, já subindo para a segunda etapa dessa missão, e eu pensei: nossa, eu preciso contar para o Dom Mariano o que eu vou fazer agora. E quando eu peguei o celular, tinha a mensagem de uma amiga que sabia o carinho que eu tenho por ele, contando. Eu não acreditei, né? Mas ele deixou muita coisa boa. Deixou o seu legado, né? Deixou o seu legado. Daí eu estava de RoboFoot nessa missão. Então você estava contando que você machucou o pé antes Foi. de. Eu quebrei o pé, ruptura de ligamento, e fui. E assim, eu procurei 2 médicos para comparar, e assim, você vai ter dor, e quando voltar você opera. E eu pensei: eu vou e não vou operar. As minhas filhas, pelo amor de Deus, é que tem para arrumar as malas para viajar, 2 amigas é que arrumavam para poupar, para eu não ter que, né? Levei a bengala, a muleta, tudo que eu tinha direito, e voltei andando. E aí, como é que fez? Fez fisioterapia, né? Porque subindo Muito. barranco, descendo Então, barranco. me ajudou muito porque era tempo de chuva. E quando chove, os barrancos são menores. Então, no máximo 10 degraus. Então, assim, os meninos me carregavam, era um tal de sobe e desce a Bianca no colo, aquela coisa. E
E depois, no final, deu tudo certo. Deu tudo certo e eu não operei, voltei andando, Olha e só, eu que sabia bênção. que eu ia voltar. Eu lembro que quando a gente saiu, que a gente despediu, Dom Zenildo falou: "Volte, porque eu tenho pelo menos 2.000 indígenas nas comunidades e eu preciso de gente". Aliás, eles precisam de gente até hoje para ajudar. E daí eu saí de lá sabendo que eu ia voltar. Era aquilo que eu queria. Já tinha essa chama ardendo no coração, Já, né. já. Daí eu não sabia como, mas eu ia voltar e não, enfim, Agora, Bianca, fala pra gente, quando você chegou lá a primeira vez, qual foi o seu, o cenário? O que que você encontrou lá com as pessoas? nas comunidades. É, pobreza. Eles vivem com uma rede, água quando tem, comida quando tem a graça de pescar e ter o peixe, porque nessa região já é mais escasso. Comem a farinha com a mão, as crianças com fome, desnutridas, mas você sabe que eles são felizes, são resilientes, são felizes, têm muita fé. E a família, as famílias, o núcleo familiar é muito importante. Não que não tenha problema, tem briga, tem desavença, tem, mas a família, o cuidado com a família, com o pai, com o irmão, com o filho do meu irmão, que é meu filho, eles trocam, eles se dividem, aquilo que tem, aquilo que não tem. Você entra, a casa não tem, a casa é um banquinho, são as redes, Uma verdadeira lição de vida, né, lição de para vida. nós, né, que a gente vive no conforto e ainda assim reclamamos muito, O né. ouro deles é quando eles têm o motor 20 da rabeta, que esse motor eles guardam dentro de casa para ninguém roubar. Esses do Rio Madeira, eles essencialmente pegam as castanhas, vivem da castanha, do cacau. Então, tem a época que eles vão para colher, muitas vezes o marido, o filho maior, fica lá 2, 3 meses. E lá eles acampam. E muitas vezes vai a família inteira e depois volta e a casinha fica fechada e vão e vivem embaixo da árvore, vivem no chão e vai indo. E essa saúde bem delicada? É muito delicada, porque primeiro a alimentação é pobre. É pobre porque tem a proteína do peixe e a farinha, mas não tem fruta suficiente. Na época ainda das chuvas, ainda tem as frutas locais, mas não tem fruta, não tem as vitaminas, né? Então, é uma dieta pobre, isso gera osteoporose, isso gera doenças de pele, a verminose, por conta da água, por falta das orientações básicas de sanitarismo, né? E muitas vezes eles acham que assim, que aquele rio é aquele rio de 100 anos atrás, da avó de 50 anos atrás, não é mais aquele rio é contaminado. Então, algumas coisas têm que se adaptar. E assim, precisam entender isso, precisa que alguém explique, né? É uma falta de tudo, de amor, de gente, de alguém chegar lá e olha, estamos aqui. Eles são muito carentes, mais de atenção ou mais de cuidados? Ou é uma mescla, assim? É uma É porque a mescla gente fala atenção, atenção do poder público, na verdade, né. que é insuficiente, né? Que não dá conta, por N motivos, que não cabe aqui entrar nos motivos, Uhum. né? E das invasões já citadas, né? Madeireiros, minério, droga. E isso muitas vezes não, grande parte ilude os jovens. A gente vê muita família que o jovem acabou indo embora e não voltou, né? Então, lá é muito, muito grande assim a história das avós que ficam com as crianças, porque vão embora, vão tentar a vida melhor ou se perdem,
Acha sabe? que vai conseguir alguma coisa melhor e volta, e aquela história, de É. repente, não tem tanto sucesso assim, Eu né. lembro que na segunda vez quando eu fui, porque, depois dessa primeira vez, e mesmo dentro do barco, os seminaristas ficaram doentes, muitos deles com diarreia, com vômito, porque não é fácil. Não é Oh, fácil, não tem refrigeração suficiente, a gente não tem comida suficiente, a higiene é o que dá para ser feito, não é o que você quer, muito calor. você foi quantas vezes já para a Amazônia? 4 4 vezes, vezes. 4 vezes, de 2020 para cá, nós vamos em 2020. Fiz Nossa. bastante, né, aconteceu muita coisa. Quando eu falo assim, quantas vezes, desde quando, porque para mim Se perde parece, nessa linha do tempo um pouco. sim, parece que sempre foi assim a minha vida. E daí eu volto e eu também estou mais resiliente, eu também estou menos consumista. Assim, muda muito Muda muito, eu a cada imagino, vez que vai, é muito difícil voltar. eu imagino. Agora, de todas essas passagens que você viveu, qual foi a que mais te marcou, Bianca? Vou falar é difícil falar uma, né. Hã, deixa eu falar uma coisa boa. Eu tive a inspiração nessa segunda vez que eu fui lá, que eu cheguei sozinha, e assim, morrendo de vergonha, porque daí você chega, daí a hora que eu cheguei, assim, todo mundo esperando, assim, todo mundo quem? O bispo, o secretário, 2 freirinhas, tal. Tá, cheguei, né. Daí nessa vez, eu que uma comunidade que me fez, fazer esse projeto, escrever esse projeto, é a comunidade Cumatê, onde tinha umas meninas e tinha muita criança com verminose. Eu dei assim, a maioria estava com verminose, assim, de monte, pondo, tanto é que eu falava assim: "Bom, quem é que ontem colocou verme pelo cocô?" Todos levantavam a mão, que ela tinha que fazer assim. Uhum. Quem é que já saiu pela boca? Nossa, E cabelinho assim, todo magrinho, e assim, a maioria estava com quadro respiratório, a maioria, com febre, com tudo. Eu fiquei muito impressionada. E tinha 2 meninas maiores, lindas, e elas acompanharam, e quando eu saí de lá, eu saí arrasada, arrasada, porque assim, você ensina, você dá o que tem naquele momento, mas você sabe que não é o suficiente, né. não. Daí foi feito esse projeto, e conjuntamente com a irmã da paróquia que toma conta dessas localidades. E assim, também não consegue estar sempre, por conta do rio, das dificuldades geográficas e financeiras, porque é muito caro você se locomover nessas rabetas, vai muito combustível, é muito caro a gasolina lá, o diesel é muito caro, tem uma máfia por trás disso. Então você paga, que nem agora a última vez, a gasolina já subiu, estava R$ 10 um Nossa. litro de gasolina. Então, assim, e daí veio o projeto, e depois, quando eu voltei, daí esse ano o projeto foi aprovado em fevereiro desse ano, e eu voltei comecinho de julho para estar lá para fazer os poços. Quando eu cheguei nessa comunidade, as crianças, eles estavam em melhor situação e tinha voltado a ter aula, e eu queria ver as meninas. Uma já estava com 18 anos, a outra 16. E o que mais me deu de alegria é que, da 18, ela ia prestar o Enem, Olha só. e a de 16 estava estudando. A de 18 ia prestar o Enem e ela queria alguma coisa na área da saúde. E ela queria fazer o que eu faço. Olha que linda. E a de 16 disse que ia fazer enfermagem para poder também ser missionária.
Olha só, Olha, eu fico bacana. arrepiada. Que bonito, Então, gratificante, né? daí você vê todos os perrengues que passa, e já tinha passado muitos, porque eu já estava, a comunidade dela foi a última, o último poço. Daí você fica a boca aqui, você fala, meu Deus. Agora, vocês fizeram a implantação de quantos poços lá? Porque parece que quando a água baixa demais na seca, você estava explicando que contamina tudo, não é uma água potável, né? E aí veio essa ideia de fazer os poços. A água não é potável e tem comunidades que não chega, seca de uma tal maneira que não chega barco nenhum. Muitas vezes você tem que parar numa outra comunidade e ver se consegue ir andando. E daí você não tem a pesca, você não tem a água, é seca, você não tem uma fruta, Ixi. e a terra preta, que é onde eles conseguem cultivar pelo menos uma mandioca, daí fala, por que não planta beterraba? Porque não vai, morre, porque a terra não é boa. Mesmo na terra preta, não é tudo que cresce. Uhum. E essa terra preta, muitas vezes, ela não está no teu quintal. Você tem que andar 2, 3 horas de barco para chegar na terra preta, para plantar, para cultivar, para voltar de noite. E aí tem muitas histórias que, nesse meio tempo, levam a picada de cobra, morre, vem, é tudo assim. Daí não tem água, e a água que fica lá, ela fica contaminada. E cresce uns bichinhos, umas coisas na água lá, que, que dá muita coceira. Então, você entra naquela água, você tem muita urticária. Então, assim, é impossível. Poluição, né? Poluição. E muito iodo, já tem menos peixe. Então, nós fizemos, foram 4 poços, porque o Populório me dava um X de dinheiro, Uhum. e eu tive a sorte, no dia que o dinheiro caiu, foi uma baixa do dólar, uma coisa assim. Então, assim, quando fez a conversão, veio menos dinheiro do que eu esperava. Ah, Daí foi aperta daqui, aperta de lá, mas conseguimos fazer, e inclusive no final, a gente não era do projeto, a gente conseguiu fazer as extensões para chegar às torneiras das casas das comunidades. poxa, então foi um ganho muito positivo para essa comunidade, né? Foi, porque depois, assim, agora veio a seca desse ano e eles tinham água. Que E coisa, né? contando agora, conversando com você, eu me lembrei. Eles vão lavar roupa, vão tomar banho, vão lavar as suas louças no rio. E essas comunidades que eu estou citando, principalmente as 3, Peixinhos, a, eu esqueci o nome agora, mas enfim, a Cumatê já é um pouco melhor o acesso. As outras 3, é muito alto o barranco na seca. Então, uma mulher, ela anda com um balde de 20 litros de água aqui na cabeça, um na mão, isso 2, 3 vezes por dia, para ir buscar água, mais ou menos 300 metros plano, depois desce, eu contei, dá em torno de 40, 50 degraus, mas não é degrau bonitinho, é cavado no barranco. Uhum. Então, nessa seca, elas tinham na torneira. E água limpa, porque o poço chegou a 38, 40 metros de profundidade para passar, para pegar lençol Que freático. trabalho bonito, hein, Bianca? Você vê só, e ter participado de tudo isso, com certeza deve encher seu coração, né? Muito. E ver a alegria deles a hora que a água jorrava. A água que a Uma água coisa que é tão jorra. simples para a gente, uma água na torneira, né? Que a gente tem em casa, né? E a gente, de repente, não dá valor, né? E aí, você vem com essa história para a gente, realmente é uma história de resiliência. Agora, eu vou pedir licença para você só um pouquinho, ô, Bianca, porque a gente vai falar que o nosso episódio de hoje é um oferecimento da querida Luminous Velas e Aromas, viu? Esse é a Sara. Mandar um beijo grande para a Sara, porque é ela que deixa o nosso estúdio sempre cheirosinho por aqui, viu? Bianca, quais são as principais necessidades de saúde dessas comunidades ribeirinhas? Existe aí, você estava falando de verminose, tem alguma condição que seja mais prevalente nessas regiões? Você falou bastante a respeito da picada de mosquito, né? A gente sabe que tem aí a dengue. Tem também nessas regiões? Então, depende assim, quando é a água branca, eles falam,
daí tem bastante. Quando a água é preta, é menos. Quando no alto do Rio Negro, que foi aonde eu cheguei agora a última vez, Rio Guaini, já Venezuela, Rio Cassiquiare, Colômbia, tem menos, porque a água é preta. E então daí, mas mesmo assim incomoda bastante. Mas assim, qual que é a maior necessidade? Melhorar a qualidade alimentar, orientações básicas, água de qualidade para as comunidades, tá? Segundo, e tem muito casos de hipertensão, porque eles salgam muito as coisas para não estragar. Para conservar. E para conservar, então, usam muito sal. É verminose, isso tanto para criança quanto para adulto, desnutrição. E doenças osteoarticulares. Por quê? É muito esforço, principalmente com os braços, para ceifar, para bater a mandioca. Então, eles têm muita dor de coluna, muita dor de ombro. E é muito difícil para eles, sabe? Eu vi muita dor. E as mulheres, elas não têm assistência nenhuma. Então, hoje em dia, ainda as mulheres morrem no barco, no traslado, para tentar auxílio. E então, assim, não tem assistência. Pré-natal é uma coisa que não deve existir, né? Não existe. Chega para ter o nenê, quando chega e não sabe nem se é gemelar ou não sabe, né? É uma situação bastante complicada. E assim, e quadros respiratórios tem muito, porque eles vivem muito em comunidade, usam o mesmo copo, o mesmo talher, então um passa para o outro, né? Muitos quadros respiratórios e de pele, contaminação pela água, enfim. Agora você está me dizendo que você já teve 4 vezes lá, e eu sei que tem, um projeto seu aí para voltar esse ano ainda? Então, Por um tempo maior, como é que é? a última vez, quando eu fui e avisei todo mundo que eu ia ficar uns 3 meses, porque eu ia para o projeto dos poços. Nesse meio tempo, eu já conhecia, eu tinha conhecido a equipe itinerante, que é uma equipe um grupo que tem uma fundação por um jesuíta há 26 anos atrás, quase 27, Cláudio. Ele é um jesuíta, primeiro jesuíta institucional missionário na Amazônia. E essa rede dele foi crescendo de uma tal forma que está presente até hoje, e ela agrega religiosas, leigos, missionários da Igreja Católica, com apoio de instituições católicas que têm esse olhar, como tem a Populorum, tem a Repam, daí vem outras, Relief, Medium Mission, Mission Medium Mission, e eles trabalham mais na região de fronteira. Região de fronteira é muito complicado, porque ali se acentua o narcotráfico, a mineração e o descaso dos órgãos governamentais para com essas pessoas. São realmente excluídos. Depois que eu conheci essa região, eu sei que Rio Abacaxi é uma região difícil, já por conta dessa chacina que teve há 4 anos atrás, agora já é 5 anos, e as pessoas têm medo de ir para lá. Nós tivemos dificuldade para conseguir quem fizesse o projeto, porque, Rio Abacaxi? Não, né? E daí, agora que eu conheci essa realidade, eu acho que a Amazônia, do lado do Brasil, ainda tem muita coisa boa, do outro lado é muito mais carente, muito mais isolado, sabe? Eles têm um rio que é o que dá o alimento deles. É uma coisa interessante. Eu vi que lá no Rio Abacaxis, a caça já está escassa, o peixe já diminuiu, a contaminação existe. Mas ainda eles conseguem até chegar numa cidade, a ter um auxílio, sabe? Uhum. Agora, nessas regiões em que eu fui,
Não tem, não tem, absolutamente não tem. Não é que tem Eles estão pouco, ilhados lá, não né? tem, está isolado, mas eles têm um rio que ainda é farto de peixe, ainda tem a caça, mas se restringe a isso. Uhum. Então, eu fico olhando. Você sabe o que, que é uma criança? Quando eu comecei a ir lá, eles pediam bombom. Eu achava que era bombom. Bombom para as crianças na Amazônia é uma bala. É uma bala, não são várias balas. Então, eles chegam, você dá uma bala na mão de cada uma, você não imagina a alegria deles. E às vezes, assim, quando tem, você dá 2 balas, pode pegar, tia? Algo que pra gente é tão comum, né? E quando dá para você dar uma bala para os pais olham para a gente com aquele olhar de uma criança alegre ganhando uma bala. E depois você vê tantas coisas saindo desse mundo para o lado de cá. Então, é apaixonante. Se eu posso estar lá para olhar para eles e para mostrar que tem pessoas que estão lá, que conseguem chegar, que tem quem está tentando fazer alguma coisa, olhar por eles, né? E daí agora eu fui com a equipe itinerante, e é uma equipe, assim, é um grupo de, assim, ela é interinstitucional, tem várias instituições que enviam religiosos, enviam seus sacerdotes e fazem experiência e ficam ou não. Atualmente, a equipe itinerante tem ele tem um trabalho em Manaus, na cidade, na fronteira de Brasil com Peru e Bolívia, e nessa fronteira onde eu fui, que é Colômbia, Brasil e Venezuela. E eu sou muito assim, quando eu cismo com uma coisa, a hora que me falaram desse lugar, isso já há 2 anos atrás, sabe, eu fiquei muito cutucada, muito eu queria conhecer. Eu fui, eu não sabia o que era, foi difícil? Foi. Tinha momentos que eu parava e falava, o que estou fazendo aqui? Mas depois acontece alguma coisa, você toma um banho de rio, você fala, não, eu tenho que estar aqui. E agora eu vou voltar. Agora eu sei o que é. E você vai voltar para essa região de Vou voltar fronteira. para a região de fronteira, onde nosso núcleo, esse núcleo, e assim, qual que é a função? E quando eu fui, eu fui para fazer uma avaliação da parte da saúde. Tivemos um olhar também para a educação, que ela existe pouco ou não existe. Uhum. Tem lugar, e então, para a gente ver o que nós conseguimos fazer. Nós não vamos ficar morando lá. Nós vamos dar formação para pessoas do local se capacitarem Para serem para multiplicadores. serem multiplicadores e para a nossa igreja voltar estar presente. Trabalho bonito. Então, por exemplo, quem fez o meu envio? Porque assim, nós somos um grupo onde cada um coloca 2 salários mínimos por mês para alimentação, para gasolina, para se movimentar aqui. Só que a gente não tem CNPJ, tudo que é dinheiro que vem de instituições católicas chegam para as dioceses. Uhum. Esse projeto agora nós fechamos com as 3 dioceses, é a coisa mais linda. É a Diocese de São Gabriel, a Vicariato de Inírida e de Porto Iacútio. Os 3 bispos trabalhando junto e nos dando suporte de como estar lá. Então, assim, a gente, quando fica nas cidades, a gente fica na casa paroquial, Uhum. que do lado de lá, as casas não têm padre, são casas abandonadas. Quando tem a privada, não tem a descarga. Quando não tem, tem a água. Enfim, é assim. Eu estou craque agora de não ter descarga. E tá tudo Está certo. tudo certo, está tudo certo. E eles nos dando apoio. Então, agora, a gente já conseguiu o apoio de algumas instituições, da Mad Mission, da Relief, e assim, quem vai me enviar? Porque eu sou leiga, a minha paróquia, a minha diocese não tem condições.
Então é a intracultura da Espanha que está me enviando. Ah, sim. Então, foi enviado o projeto, daí eu tive que ter uma carta de apresentação, porque sou eu, mas da onde? E assim, daí Dom Dimas, Dom Zenildo, Padre Paulo fizeram as suas cartas de apresentação, falando quem eu sou, o que eu fazia aqui, e daí eles vão fazer esse apoio para mim, vão me enviar. Bacana. E isso é bacana por quê? Porque a gente mantém as dioceses unidas, Trabalhando juntas. trabalhando juntas em prol da comunidade. E a gente vai daí empoderando e capacitando pessoas da comunidade para que depois continue o projeto. E você fala em ficar mais tempo lá. Fala pra gente, assim, como é que fica a sua vida aqui? Porque eu já estou sabendo que você fechou o consultório aqui, né, e já está aí estudando um espanhol, que é para poder atender melhor ali naquela região de fronteira. Como é que fica essa vida da doutora Bianca aqui? Então, a minha vida mudou, não fica, não estou mais aqui. Assim, é uma coisa que foi crescendo de maneira tão natural que nem eu percebo. E um desapego muito grande. O que mais, assim, é o desapego. Assim, eu cheguei sabendo que eu ia fazer isso. Quando eu fui para ficar 3 meses em junho. E daí emendou com essa de São Gabriel. Eu fui. Quando eu voltei, ela ainda estava metabolizando, porque antes de mais nada, na itinerância, primeiro de tudo, é a itinerância interior. É você passar horas, passar dias, muitas vezes no silêncio, na canoa, partilhando e vivendo com a natureza, com o mundo, com Deus, e entendendo tudo aquilo e pensando, e refletindo. Então, você se sente muito próximo dele. Então a sua riqueza é outra, né, a sua riqueza é espiritual. Nem eu entendo. Eu já fiz muita terapia no começo, porque eu achava que eu estava ficando louca. Será que eu estou ficando louca? O que está acontecendo? Mas agora eu entendo, não. A sintonia é outra. E o olhar das pessoas, sabe? Você chega num lugar que faz anos que ninguém chega. E eles dividem a farinha. Eu acho isso lindo. Sabe, daí a gente também fala: mas por que vocês não levam? Porque não dá para levar, porque a gente anda nos barquinhos pequenos, a gente leva o mínimo de roupa e leva o que dá para levar, e muitas vezes acaba. E assim, tinha dias que a gente almoçava, tomava café da manhã e jantava peixe. Peixe, que é a caldeirada deles, que é água, sal, quando tem o cilantro, e peixe faz aquela caldeirada e come com farinha. Então, é uma coisa louca, e assim, uma coisa que... E a sintonia das pessoas, a espiritualidade, é só isso que nos dá força, sabe? Normalmente quem faz esse trabalho de voluntariado, costuma dizer que o ganho é mais a gente mais ganha Claro, do que o que a gente dá. É isso com mesmo? É essa que é a certeza. sensação que você É tem? essa sensação, é essa sensação. É enriquecedor, é maravilhoso, vale tudo. E o que a doutora Bianca diria hoje para as pessoas que têm aí queimando no coração essa vontade de ser um missionário, seja da área da saúde, seja da área social, né, que querem conhecer, uma comunidade como essa. O que você diria para essas pessoas? Não tenha medo, Deus capacita. Ele chega antes e ele já prepara. Não tenha medo, coragem. Coragem, amor, desprendimento, olhar para frente e não olhar para trás. Você falou um pouquinho, a hora que a gente estava conversando aqui nos bastidores, a respeito da figura de Jesus, né, que era o que andava, pregando, andava com os pecadores. Você se sente honrando também esse nome? Eu me sinto tentando fazer o que ele fazia. É o Jesus, ele ia com a roupa do corpo, né, batendo,
de porta em porta, de comunidade em comunidade. Ele era um missionário inato, não era entendido, porque muitas vezes ele era diferente, né? Ele pregava outras coisas, ele ia nas prostitutas, nos excluídos, nos estrangeiros, nos pretos, perdoava os fariseus, falava em parábolas para você poder pensar, nunca julgou ninguém, nunca disse não. Ele dava amor, ele usava as mãos, ele usava o dom do amor, do desprendimento, estava aí de igual para igual. E era alegre, e sentava, e bebia, e comia quando tinha, e quando não tinha também não. E tinha os momentos da itinerância interior dele, porque era ali que ele encontrava, que ele se encontrava, ele se conectava mais ainda com Deus e pedia discernimento. E nessas missões a gente tem que ouvir. Primeiro a gente chega, ouve, sente e depois a coisa acontece. E sai totalmente transformada. Totalmente transformada. Que bonito. Já pensou em fazer um livro? Então, eu escrevo tudo. Tenho todos os relatórios, tudo. Ainda não tive tempo, não tive coragem. Não sei. Quem sabe, Quem né? Quem sabe? sabe nos brindar aí com um livro contando essa sua história, mas por enquanto eu me contento só de ter recebido você aqui aí. Muito obrigada, muito Obrigada obrigada. eu. Parabéns pela sua missão, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe Amém. muito, que você consiga, né, continuar levando esse seu trabalho tão bonito aí para as comunidades, para os mais O necessitados. nosso trabalho não é nada sozinho, é uma rede. E a gente vai se entrelaçando. Eu sozinha, primeiro é Deus, depois nós, e nós damos as mãos. Vocês aqui que também nos ajudam, quem está lá, nós também não estaríamos lá se não tivesse as pessoas aqui nos ajudando. E que a gente consiga levar um pouco de amor. Então, rezem por nós. Tá certo. Estaremos rezando por vocês, viu? Muito obrigada, Obrigada eu. Bianca. Obrigada. Olha só, gente, lembrando que você também pode fazer parte dessa produção, viu? Deixando aqui a sua sugestão de assuntos nos nossos comentários, o que você gostaria de acompanhar aí nas próximas semanas. Lembrando que o nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. Eu quero encerrar esse programa de hoje, agradecendo mais uma vez de uma forma muito especial a doutora Bianca que esteve com a gente, Obrigada. né? E de verdade, hoje quem ganhou fui eu, de poder acompanhar tudo isso, viu? Bom, eu volto na semana que vem para mais um encontro com vocês aqui no nosso podcast Guia Mais Saúde. Então, até a próxima semana. Você um forte abraço e até lá.